Pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Clube do Livro da Terapia Cognitivo-Comportamental. Nós estamos dando seguimento aí à nossa leitura, aos nossos estudos do livro de regulação emocional em psicoterapia. Hoje, continuando a sequência do livro, nós estamos estudando o capítulo 6, que é o capítulo de aceitação e disposição. É um capítulo curto, é um capítulo breve, né? Igual eu já brinquei aí com as meninas antes de iniciar a gravação. É um capítulo meio óbvio, porém, ele tem aí vários elementos essenciais para a gente dar uma olhada, né? O capítulo não foi feito à toa, por mais óbvio que ele seja, é importante que a gente tenha aí um olhar muito particular para essa questão da aceitação e da disposição. Eu já inicio, né? Antes de ir para o conteúdo denso, do nosso encontro hoje, que alguns profissionais, inclusive algumas literaturas, vão falar que não é adequado utilizar o termo aceitação com os pacientes. Eu, Lauane, sou da contramão, né? Eu vou um pouco contra essa ideia. Eu respeito fielmente os princípios da TCC. E um dos princípios é o empirismo colaborativo, um dos princípios é o trabalho em equipe. Eu não acredito numa relação terapêutica na qual eu escondo coisinhas do meu paciente. Lá, mas não é para esconder, é para utilizar um termo diferente. Qual termo que nós temos aí para utilizar as estratégias da aceitação? Eu acho muito complexo essa ideia de pisar em ovos com os pacientes, de ir com muito cuidado, num sentido estratégico. Então, sim, nós precisamos trabalhar aceitação e disposição, tolerância ao desconforto, tolerância ao mal-estar, dando nome ao que tem nome. Afinal, meu paciente, ele está aqui, até dos conceitos que eu trouxe aqui hoje foi exatamente trazer vocês para essa visão de que o paciente ele precisa encarar a realidade tal como ela é, e a aceitação é o nome da estratégia. Então, se aceitação é o nome da estratégia, eu irei utilizar esse termo sim em sessão com os meus pacientes. Então, eu pelo menos parto desse princípio, e claro, com aquele cuidado de psicoeducação, mostrar para o paciente como isso verdadeiramente funciona e utilizar aí da melhor maneira possível para que ele entenda. E se ele não entender, ele vai ter dúvidas e vocês irão tirar, tá? Então, a gente já começa aí o nosso encontro hoje com esse pontapé para a gente não trazer esse termo também num sentido muito superficial e nada funcional para as nossas terapias. Então, para a gente começar, vamos pelo óbvio, né? O que é aceitação? O que o livro diz para nós que é aceitação? É uma postura aberta, receptiva da parte do sujeito e não julgadora diante das experiências que ele vive. Quais experiências? Aquelas experiências situacionais, momentâneas e realistas, as suas experiências internas, como, por exemplo, o funcionamento do modelo cognitivo, pensamentos, emoções, sensações, permitindo que elas existam tal como são. Aqui a gente já segue um princípio aí do olhar para a vida tal como ela é. Olha a palavrinha aí, né? Permitindo que elas existam tal como são. Então, por que eu vou tamponar isso? Pelo contrário, nós precisamos de fato olhar para as coisas de fato como elas são. Sem tentar controlá-las ou evitá-las, e escolhendo agir de forma alinhada aos valores pessoais. Isso aqui também já é um ponto essencial para entendermos a tal da aceitação. Para que eu aceite qualquer coisa na minha vida, qualquer coisa, essa coisa precisa estar diretamente alinhada com os meus valores, com os meus objetivos. Lau, mas se é uma aceitação, se é um momento de sofrimento, de dor, como é que isso estará alinhado aos valores pessoais? A dor e o sofrimento, às vezes, não. Mas o porquê eu preciso aceitar, sim. O motivo pelo qual eu posso utilizar a estratégia da aceitação, sim. Então, é necessário que vocês, psicoterapeutas, saibam, conheçam os valores pessoais dos seus pacientes.
Se eu não conheço esses valores, o que ele defende, a vida que ele quer ter para ele, a vida que ele busca viver, dificilmente eu consigo trabalhar com esse termo em sessão de aceitação. Falem para mim, né? Já vamos começar com as participações ativas de vocês aí. Quem já utilizou essa aceitação em consultório e de qual forma foi? Quem se arrisca em compartilhar um pouquinho da sua prática clínica com a gente? Carol, tava com saudades da Carol, não tem que eu não via ela. Carol, já trabalhou com aceitação? Ó, a Ju falou, aceitação, eu entendo que não seja conformismo, mas aceitar para então mudar, é exatamente isso. Fran, já trabalhou com aceitação, Geise? Eu acredito que esses pacientes ansiosos, assim, mais evitativos, né, que evita entrar em contato com essas experiências que são desconfortáveis, né, eles acabam sempre decidindo pelo que é mais confortável e não mais importante. Né? Então, essa tolerância ao desconforto, né, que vai ser desconfortável, sim, mas existem desconforto que constroem coisas, né? Eu sempre trabalho com essa perspectiva deles, com eles, na verdade. Então, o que é que esse desconforto tem construído, né, para a minha vida? Eu tenho me aproximado de quê quando eu enfrento isso? Então, eu trabalho meio que nessa perspectiva. Perfeito. Vocês vão perceber ao longo do encontro que todos nós já trabalhamos com aceitação no consultório. Muitas vezes a gente não utiliza o termo, porque utiliza, às vezes, uma estratégia de tolerância ao mal-estar, de tolerância ao desconforto, de tolerância ao próprio sofrimento, e aí a gente não entende que essa é uma estratégia de aceitação. Entendo que, por exemplo, nas demandas de luto, de relacionamentos, né, términos de relacionamento, de um jeito ou de outro está se trabalhando a aceitação, né, do que aconteceu, né? Perfeito, é isso mesmo. Doenças crônicas, luto, doenças terminais, pacientes, pessoas, né, que estão com familiares já em cuidados paliativos, luto, término, todos esses elementos, essas demandas de consultório sempre, né, nós vamos trabalhar com a aceitação. Carol falou, ó, sim, aceitar não é concordar, mas aceitar para aí sim poder trabalhar a resolução de problemas. A aceitação, ela te permite, né, esse viés, esse olhar para a resolução de problemas, porque igual as meninas disseram, não é comodismo, não é resignação. E aí, aqui eu coloquei mais alguns elementos para a gente fortalecer essa ideia do que é aceitação, para que a gente não chegue despreparada aos consultórios e traga aí um viés, um olhar para os nossos pacientes de aceitação de forma muito superficial. Porque o paciente, de fato, ele recebe, ele tem esse desconforto ao ouvir essa palavra. Afinal, quem é que quer aceitar o tal de sofrimento? Ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dor. Porém, com uma boa psicoeducação, ele vai perceber que a aceitação que nós estamos falando aqui não é a aceitação do sorriso no rosto, não é a aceitação do Instagram, né? Das frases bonitas de Instagram. A aceitação aqui é outra coisa. Então, por isso que eu fortaleci bem essa ideia aí da psicoeducação. Aceitar não é gostar ou querer o sofrimento. Olha, o paciente precisa ouvir isso. Mas reconhecer que ele é parte inevitável da experiência humana. Gente, aceitação nada mais é do que o contraponto dessa negação da realidade. Aqui, para quem não sabe, eu sou fã, né, da tal da filosofia. Gosto muito mesmo. E uma das teorias que eu mais gosto, que mais me trouxe conforto de vida para mim, pessoa, é a teoria, eu já indiquei ela outras vezes em outros lugares, que é da Ayn Rand, que é a teoria do objetivismo. Digitei para vocês aí no chat. Sou apaixonada pela teoria da Rand, porque ela vai trazer exatamente isso.
né? O que o ser humano, ele sofre diante do sofrimento, diante da dor, por conta de uma negação da realidade. Ele nega que ele está inserido nessa realidade e que a realidade por si só, ela é sofrida. Então, ela é uma filósofa que tem muito a ver com essa teoria nossa aqui da aceitação. Né? Não é da época dela, a terapia cognitivo-comportamental e todos esses elementos, porém é uma filosofia que muito se assemelha a essa ideia, que traz essa visão de aceitação dessa realidade, da realidade que nós estamos inseridos. Porque negar a realidade não faz com que essa realidade mude, ela continua existindo. Então, negar que eu perdi a minha mãe, né? Não perdi, tá, gente? Só um exemplo. Negar que eu perdi a minha mãe não faz com que a minha mãe volte à vida. A realidade continua sendo aquela. Então, reconhecer aí que esse sofrimento ele é parte inevitável das experiências de todos nós. Não é da minha experiência, é da experiência de vida de qualquer ser humano vivo. Então, a aceitação, ela é ativa, ela não é passiva, ela é uma tomada de decisão. É um modelo de pensamento, é um modelo de reestruturação cognitiva, na qual eu passo a escolher como enfrentar determinadas situações, determinados sentimentos, determinados pensamentos, né? Igual no slide anterior falou dessas experiências internas. Então, a aceitação ela é ativa, ela não é algo que simplesmente existe. Eu preciso me envolver diretamente com essa tomada de decisão. Então, envolve escolher sentir o que se apresenta para poder seguir vivendo de forma significativa. Recentemente, no meu Instagram, eu falei sobre romantizar a vida. E sempre que eu utilizo esse termo lá, rola burburinho. Por que rola burburinho? Porque esse termo também é algo que parece um pouco inaceitável para as pessoas. Então, o que eu quis dizer lá também vem de encontro com o nosso tema de hoje. Aqui, né, até o slide está trazendo, é seguir vivendo de forma significativa. Não é possível viver dentro de um sofrimento situacional, emocional e ainda ter uma vida significativa? Claro que é. Tanto que nós temos experiências aí, vários relatos de pessoas que já vivem em cuidados paliativos e que têm uma vida sensacional, porque escolheram viver aquela vida depois da descoberta dessa doença terminal, do final da vida. Então, se eles podem, nós também podemos. Nós também podemos. Então, quando eu brinco, né, lá no Instagram, aqui também, do romantizar a vida, é exatamente sobre isso que eu estou dizendo. Em trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, pontos aí de importância e de uma vida que vale a pena ser vivida, segundo Marsha Linehan, uma vida, um dia a dia que realmente significa alguma coisa para nós. Então, apesar do sofrimento, ainda é possível. Então, aqui, ó, a Ju falou, disposição para aceitação, como assim propõe o capítulo, exatamente. É uma disposição. Essa aceitação, ela é ativa. Difere de resignação, que é o que a gente estava falando mais cedo. Não significa desistir. Né? Porque desistir também não é aceitar. Não significa se conformar com a situação que você está inserido. Porque aí nós estaremos falando aqui de uma pessoa acomodada, às vezes meio folgada, e a nossa realidade não é essa. A busca pela aceitação é, de fato, ter, inclusive, recursos para me tirar daquele momento. Aceitar a realidade tal como ela é, me oferece oportunidades para buscar soluções de problemas. Então, difere da resignação. Não significa desistir, não significa se conformar, se acomodar, mas abrir espaço para a experiência, para viver aquilo e continuar agindo conforme as suas metas e os seus valores, ainda com uma vida meio romântica, tá? Brincando aqui com o meu termo da palavra, tá, gente? Com o meu conceito de romantizar a vida. Mesmo diante do desconforto, mesmo diante do sofrimento. Fico aqui, já deixo aqui a sugestão. Você que tem interesse em trabalhar com qualquer uma dessas temáticas que a gente citou aqui, cuidados paliativos, cuidar de familiares que têm, né, família já em situação terminal, com términos, com luto, com perdas no geral, doenças crônicas e etc.
você precisa dominar muito as estratégias de aceitação. Muito as estratégias lá da ACT, né, da terapia da aceitação e do compromisso. Nós nem estamos falando de ACT aqui hoje. Ainda estamos utilizando aqui a aceitação no termo geral da nossa clínica, do uso na clínica. Então, estude muito. Eu sempre falo, quer trabalhar com transtorno de personalidade? Vai lá e domina a DBT. Quer trabalhar com esses temas que a gente trouxe aqui hoje? Corre lá e domina a ACT. Então, nós temos aí as linhas de pensamento que vai facilitar o seu trabalho enquanto psicoterapeuta. Está intimamente ligada a conceitos de disposição. Gente, essa disposição é legal porque um dos encontros nós falamos um pouco sobre isso, né? Da disposição, do desejo de mudança, de querer mudar, de querer de fato sair de um lugar e passar para o outro. Então, essa disposição irá entrar aqui também. Gente, para qualquer estratégia, em qualquer linha terapêutica, se não tem disposição, não tem mudança. Eu preciso ter essa disposição, eu preciso desse movimento ativo da minha parte. E eu, como psicoterapeuta, eu vou ensinar os meus pacientes, eu vou estimular esses pacientes a ter essa disposição. E está intimamente ligada a conceito de disposição, da aceitação radical da Marsha Linehan, de DBT, e flexibilidade psicológica da ACT. Mais um pouquinho da definição para a gente fortalecer aí o nosso modelo de psicoeducação. A aceitação experiencial de vida, de vivência ou disposição é uma postura aberta, receptiva, lembra a gente falou desse modelo ativo e não julgadora diante das experiências internas, né? Então, eu estou dando exemplos aqui, situações externas, situacionais, reais da nossa vida e dessas experiências internas, como, por exemplo, desconforto emocional, intolerância ao desconforto, aceitação dos sintomas de ansiedade, dos sintomas da dor de um luto, por exemplo, ou de um término. Não significa gostar ou desejar o sofrimento, mas estar disposto, à disposição aí de novo, a senti-lo a serviço de viver uma vida significativa. É diferente de desistir, trata-se de acolher a realidade. Novamente, nós temos aí o conceito de encarar a vida tal como ela é, reconhecendo que a vida inclui dor inevitável. Baseia-se no conceito de aceitação radical da Marsha Linehan. Pessoal, como ativar tudo isso aqui no paciente? O capítulo fala, né, das estratégias, das técnicas, nós vamos falar aqui também. Mas eu já quero começar a plantar aí a sementinha da prática clínica em vocês. Gente, basicamente, nós vamos ativar tudo isso aqui no paciente com os próprios princípios da TCC. Boas psicoeducações, boas utilizações do uso de metáforas e analogias, descoberta guiada, igual eu falei, nós vamos ativar esse termo no paciente, às vezes, através da descoberta guiada. Vou direcionar ele ali com as minhas perguntas até ativar essa visão. E com essa construção colaborativa. E aí eu trago aqui para nós um pouquinho dessa visão da Marsha, né, sobre a aceitação radical. Vocês vão perceber que é praticamente a mesma coisa. Da TCC, não se importar. Meninas, eu dei uma travada aqui, voltamos. Eu vou dar um minutinho, só para eu ver se a gente voltou, para eu não perder tempo. Ju tá fazendo assim com a cabecinha. A Carol, voltamos, né? Tá. Eu não dá TCC no geral, não se perder muito com a diferença dessas terminologias, sabe? Desses conceitos. Lau, por que não é importante? Tá? Menina, se estiver travando, me avisem no chat, tá? É porque eu tô com medo, porque aqui para mim tá travando muito, e aí meu medo é perder a gravação e ficar depois tudo zoado. Então, não se preocupem muito com os termos, se preocupem mais com oferecer o conteúdo, oferecer a técnica para o paciente, tá?
Então, nós vamos ver que a aceitação radical com a aceitação DAT, elas são muito parecidas. Tem aí algumas diferenças, né, que são até consideráveis, mas se concentra em utilizar aqui o básico do funcionamento da técnica em nossa linha terapêutica, que é a TCC. Lá eu quero ficar muito boa de aceitação, tá? E nós vamos ter que utilizar outros métodos de estudos e vamos estudar outras coisas. Aceitar completamente a realidade tal como ela é, no momento presente, sem lutar contra ela, ou seja, aceitar a realidade tal como ela é também você ter uma disposição de não lutar contra os seus sentimentos, contra os seus pensamentos, contra, inclusive, aquele problema que você está inserida e que não tem resolução nesse momento. Um término de relacionamento. A perda de um ente querido. Como é que você luta contra essa situação? Se alguém tiver aí a receita mágica, me avisa. Mas não é assim que funciona. Existem situações na nossa vida que não tem resolução. A doença terminal do amor da minha vida. Ali, a doença existe, eu não tenho muito o que fazer, a não ser aceitar, sem lutar contra isso. Até porque a luta, eu acho que eu coloquei aqui em um dos slides, a gente pensa que esses slides estão prontos há 3 semanas, né? Devido aos nossos problemas. Hoje eu só dei uma revisadinha geral. Até eu acho que eu coloquei que a luta contra um sofrimento, contra um pensamento, contra uma emoção, contra um problema que não tem resolução, gera estresse, gera ansiedade, gera cansaço. Então, não faz muito sentido. Quanto menos aceitação, mais sofrimento. Então, sem lutar contra isso, sem negar, sem julgar aquilo que eu estou vivendo. Lau, como que eu percebo que o meu paciente não está aceitando e está julgando o seu sofrimento? Através das distorções cognitivas. Como, por exemplo, eu não acredito que eu estou passando por isso. Eu não acredito que eu estou passando por isso é ou não é uma negação da realidade? Você pode não acreditar, né? Mas a realidade, ela ainda é uma só. Eu não acredito que isso aconteceu comigo. Eu deveria ter feito diferente. Deveríamos ter feito um monte de coisa. Ainda assim, a realidade ainda é como é. Mesmo que seja dolorosa ou injusta. Né? Que é aquela frasezinha, né? A vida é injusta e será para sempre. É injusta aqui, é injusta para a Fran, é injusta para a Carol, é injusto para a Ju, é injusto mesmo. Porque lutar contra o que já aconteceu só aumenta o sofrimento. Né? Os deverias, os e se. Mas e se a Carol tivesse feito tal coisa? Mas e se eu não tivesse feito tal coisa? Fez, tá feito. Aceitar 100% a realidade atual. Por isso que tem aí o termo aceitação radical. Ruminação. Gente, a ruminação é um mecanismo assim, é uma estratégia que mina a aceitação do sujeito. Você vai ruminar uma coisa que já não tem mais o que ser feito. Aceitar 100% a realidade atual. Abandonar essa luta. Percebe a disposição? Tem que ter disposição. Eu preciso estimular essa disposição no meu paciente. Para ele entender que essa luta não é dele mais. Que lutar contra essa realidade vai causar ainda mais sofrimento. Que a luta será uma luta em vão. Percebe aí esse movimento ativo, né? Creio que o autor se referiu, deixa eu ver aqui. Creio que o autor que se referiu quanto ao não uso do termo, penso que depende do momento da terapia, se não há vínculo impossível, perfeito. É exatamente isso, que é o cuidado, né? Mas aí eu vou entrar aqui num outro ponto, aqui rapidão, com a gente, com o grupo. No começo da terapia, você não tem vínculo ainda, né? As meninas de supervisão já tá craque nisso. Não tem estratégia, não tem vínculo, não tem intervenção. Então, é por isso que a gente não vai utilizar termos de aceitação e nem outros termos muito complexos com os nossos pacientes na fase inicial da TCC. Falo disso direto, né? Por isso, sim, é necessário muito cuidado com a aplicação de vários termos em terapia, principalmente se o vínculo estiver
em ruptura, estiver prejudicado. Então, ver a realidade com clareza, gente, essa aceitação radical, ou, né, a teoria aí que eu indiquei para vocês estudarem, a filosofia do objetivismo, né, ver essa realidade tal como ela é, traz uma clareza gigantesca, é libertador. A aceitação radical é mais absoluta. Então, ele está trazendo aí um pouco de diferença, né, entre aquela aceitação que a gente está trabalhando e a aceitação aqui da marcha. A aceitação radical é mais absoluta, não é aceitar um pouco ou tentar aceitar. Né? A gente não tenta tomar um copo de água. Eu sempre dou esse exemplo. Tenta tomar um copo, não como tentar. Ou você toma ou você não toma. A mesma coisa é aqui. Mas abraçar totalmente a realidade no presente para poder agir de forma mais adaptativa. Olha que engraçado. Bom, não sei se engraçado seria o termo. Mas olha que interessante, ao lutar contra a minha realidade, ao lutar contra a situação que eu estou inserida, seja interna ou externa, eu perco o meu poder de ação. Porque quando eu estou presa, por exemplo, num ciclo ruminativo, ou eu estou presa num ciclo disfuncional de sofrimento e de entrega, muitas vezes, a esse sofrimento, eu perco o meu poder de ação. Se eu não tenho ações adaptativas, eu vou sofrer ainda mais, vou prolongar ainda mais o meu sofrimento. Aqui a Fran falou, né? Negar a realidade não muda os fatos. Tem uma frase da Rand que é exatamente parecida com essa. É uma habilidade de sobrevivência emocional. Então, igual acho que foi a Ju que falou, né? Quanto mais eu aceito, menos eu sofro. E eu menos sofro, gente, não é nem num sentido muito subjetivo, não. É palpável de resultados. Porque o tempo, se eu acelero o meu processo de aceitação, eu ganho mais tempo para resolver o meu problema. Eu fico menos tempo presa naquele estado emocional de sofrimento. Vocês vão notar claramente no consultório, existe uma grande diferença entre pacientes que melhoram e pacientes que não melhoram. Uma grande diferença do perfil de funcionamento deles. Eu não estou nem falando de diagnóstico, tá? Vamos pegar aqui um simples caso de fim de relacionamento. Há uma grande diferença entre pessoas que melhoram e pessoas que não melhoram. Aceitação e disposição. Disposição para mudança. Uma visão mais realista da vida. Então, o que faz com que o paciente melhore e o outro não? Numa condição aí simples da vida, né? Que todos nós já vivemos um dia. Um término de relacionamento. Essa disposição. Aceitar o que você está vivendo e a disposição para mudança. É uma habilidade de sobrevivência emocional usada principalmente em situações de sofrimento intenso e incontrolável. Aqui a Marchaline ainda vai trazer para nós a ideia de que essa aceitação, ela cabe em situações de sofrimento intenso. Bom, se ela está falando que isso cabe em sofrimento intenso e incontrolável, bom, a gente dá para superar um término de relacionamento. Tá? Já que ela trouxe aqui para situações mais radicais da nossa vida. O terapeuta, nós vamos ajudar os nossos pacientes a nomear a realidade exatamente como ela é, e é por isso que eu considero a importância do termo aceitação e disposição. Bom, esse é o termo, então nós vamos ensinar o paciente a encarar isso tal como de fato é, nomear essa realidade, olhar para essa realidade, dar nome às coisas. Tem paciente, tem pessoas, ainda mais hoje, que deturpam o termo de alguns termos do nosso dia a dia. Então, não pode falar tal coisa, porque se eu falo tal coisa, aquilo se torna real. Ou, mas não é o nome do negócio, não é esse o nome? Então, eu sempre falo muito para as meninas da supervisão, treina o paciente de vocês a dar nome para coisas que têm nome. Eu peguei recentemente um caso de uma pacientinha, a pacientinha não era minha, tá? De uma pacientinha de supervisão que ela não aceitava falar o nome do diagnóstico dela em voz alta.
prioridade do tratamento, fazer esse processo de reestruturação. Enquanto eu não olhar para o meu diagnóstico do jeitinho que ele é, o tratamento não vai funcionar. Que é aquela ideia ainda muito deturpada, nossa, cognitiva, de modelos cognitivos aí que a gente vem desenvolvendo padronizados, que não pode falar tal coisa em voz alta. Bate na madeira. Gente, isso é uma distorção cognitiva. Tá? Então, nomear a realidade exatamente como é. Afinal, se não tem nome, não é real. Se não é real, não precisa aceitar. Para reconhecer a inutilidade da luta contra fatos passados. Lau, como que eu faço isso? Com reestruturação cognitiva, com as técnicas de reestruturação cognitiva. Com descoberta guiada, com uso de metáforas e analogias. Praticar a aceitação radical como um ato de libertação, não de conformismo. Lembra que eu falei que é libertador? Olha a importância de mostrar isso para o paciente, o que ele ganha. Gente, aqui, se for necessário, eu faço uma balança decisional. Uma lista de vantagens e desvantagens entre aceitar aquela situação tal como ela é e não aceitar e continuar lutando contra ela. Tá vendo? Já dei uma estratégia para vocês, que eu acho que não está nos slides. Para mostrar para o paciente o que você ganha, continuar vendo a vida desse jeito. E aí eu estou usando vida no termo geral, tá? Porque aí você vai utilizar o momento ali do paciente. O que você ganha? O que você perde? Tá, se você mudar esse pensamento para esse aqui, o que você ganha? O que você perde? Onde você ganha mais? Onde você ganha poder de ação, de resolução? Introdução é ótimo, né? Tem 40 minutos que eu tô aqui falando. Introdução. Eu ainda não introduzi o conteúdo, não. Peraí que eu vou introduzir, rapidinho. Lá, boa noite, sou a caminho de casa. Fica tranquila, Tati. Seja muito bem-vinda. Aproveita o conteúdo. A tendência de evitar o desagradável. Então, nós vamos falar agora um pouquinho aí dessa tendência, desse padrão cognitivo que nós temos de evitação. Lau, quem tem esse padrão? Todos nós, né? Claro que temos. O ser humano ele foi feito aí cheio de padrões distorcidos e desadaptativos. Nós temos e sempre teremos. Essa tendência de evitação ao desagradável, ao desconforto, é tão real que nós fazemos isso sem perceber. Sem perceber. Então, um friozinho, a gente corre para uma cobertinha nas pernas. Tá com uma fominha, corre lá e já come um lanchinho. Eu não quero viver nenhuma emoção desagradável, nenhuma situação desagradável. Nada. Correr riscos, nem pensar. Correr riscos, nem pensar. Imagina que eu vou fazer uma sequência de stories falando da minha profissão. O que é isso? E se alguém me julgar? Não, é desagradável. Imagina, eu não vou correr esse risco. Aí eu não corro risco para evitar esse desagrado. Esse risco de desagradar mesmo, esse risco de me sentir desconfortável. A esquiva experiencial, ela é natural. Acabei de falar isso. Herança evolutiva para fugir do perigo. Qual perigo? Nós vamos trabalhar isso com o paciente. Já fica aí, estratégia para vocês. Façam a linha do contínuo com o paciente. O que é o perigo? O perigo do quê? O que é perigo para você, Fran, nessa situação? Nessa situação, enfrentar um perigo seria exatamente o quê? Então, vamos do 0 ao 10 aqui. Vamos fazer o contínuo com ele. Vamos entender para ele o que é perigo e do que exatamente ele precisa fugir. É claro que ele precisa fugir de algumas situações. Falei disso já em algum outro lugar. A gente anda fazendo tanta coisa que eu já não sei onde eu ando falando as coisas mais. Nós precisamos fugir, nos proteger em várias situações. Agora, fugir de falar em público, não. Porque ninguém vai morrer, não vai acontecer nada demais ali. Fugir de estar presente num grupo, por exemplo, de prática. Que, nossa, vou me expor. Não tem perigo aí, perigo real. E aí nós vamos precisar fazer esse trabalho com o paciente, para dessensibilizar o termo, para trazer um termo mais ajustado, para o paciente entender o porquê que ele tem medo de viver aquele desagrado, aquele desconforto. Mas pode se tornar rígida e prejudicial. Lembrem-se daquele do ciclo da evitação, do ciclo da ansiedade.
Quando eu evito alguma coisa, aquele perigo se torna mais real. Afinal, né, eu falo para o meu cérebro, olha, você viu quanto é perigoso? É tão perigoso que a gente nem foi. E aí ele faz assim, é verdade, né? Então na próxima a gente não vai também, não. Evitar emoções e pensamentos desagradáveis aumenta sua frequência e intensidade. Fato. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa nos proteger, correto? Foi para isso que ele foi feito. Então, quando eu evito vivenciar internamente as minhas emoções e os meus pensamentos, o meu cérebro precisa, ele quer entender o porquê. E aí ele quer entender o porquê, que ele precisa se proteger daquilo, e ele vai aumentar a frequência e a intensidade daquilo. Afinal, ele está falando, Fran, nós precisamos ficar livre disso. Então, pensa. Essa luta constante pode limitar a vida e gerar isolamento, depressão e ansiedade. Não só a luta, né? Os prejuízos dessa luta também. Porque aqui agora eu vou entrar um pouquinho até no modelo cognitivo. Pacientes que têm essa tendência de não viver coisas desagradáveis, que não toleram o desconforto, são pacientes que reforçam dentro do seu modelo cognitivo o tempo todo o modelo da incapacidade, da ineficiência. É o famoso eu não sou capaz. É o famoso eu não tenho autoestima, a minha autoestima não é boa. É claro que ela não é. Eu não dou conta. Aquele cérebro, aquele corpo não está dando conta de lidar com pequenas coisas no seu dia a dia. Esse paciente vai começar a se isolar, vai ter a sua vida limitada. Afinal, ele vive, né, com base nisso. Ele é refém daquilo. Porque ele simplesmente não aceita, não tem disposição para viver o desconfortável. Meninas, dúvidas? Ai, apareceu um gato. Foi rápido, mas eu vi um gato. Deixa eu ver ele direito. Olha o gato. Ai, gente, eu amo gato. Eu vou trazer o Pug para cá também. Tem dois. Vou trazer o Pug para cá também. Para ele ficar aqui comigo. Eu tinha uma supervisionando, ela não tá comigo mais, não. Eu atendia ela, gente. Assim, ó, se concentrar era muito difícil. O gato dela, ela atendia, tipo assim, aqui é igual a minha mesa de L, sabe? Ficava atrás, e aí a mesa ficava bem no rumo aqui atrás dela, assim. E o gato sentava, sabe aquela posiçãozinha bonitinha de gato, que ele senta todo aí? Sentava e ficava olhando para a câmera junto com ela. E eu ficava assim, eu não consigo te atender com esse gato me olhando. Gente, mas eu chorava de rir. Toda vez ele sentava e ficava lá assim, me encarando. Junto com ela, eu falei, não tem condição, eu não consigo, não dou conta, toda vez. Aí, de vez em quando, ele dava uma deitadinha, mas era sempre aqui no fundo, pertinho do ombro dela, e de vez em quando ele ficava lá me encarando, assim. Tem condição. Agora, a outra bonitinha, a Rebeca também, que tem a cachorrinha dela. Nossa, a cachorrinha da Rebeca, para quem já participou de algum grupo comigo, já viu a cachorrinha. Ai, é a coisa mais linda do mundo. Eu vou começar a trazer a minha pulguinha para cá também. Gente, eu chamo o meu cachorro, a gente chama o meu cachorro aqui em casa de pulguinha, por causa do pulguinha, sabe? E aí dá a impressão que o cachorro é pulguento, mas ele não é não, é só diminutivo do nome dele. Esses dias eu falei perto da veterinária que foi dar banho nele, eu até não contei isso pro Caio. E ela assim, ele tá com pulga? Tem remédio? Eu falei, não, tá com pulga não. Não tá não, é só diminutivo do nome dele, tá tudo bem. Por que os pacientes tendem a evitar emoções e pensamentos desagradáveis? Primeiro, a gente já falou o básico aqui, né? Todo ser humano evita, todo ser humano quer, de fato, viver coisas mais gostosas, né? Todos nós. Porque a esquiva experiencial ela é uma resposta natural. Então, na hora que você sente a sua mão queimar, você põe lá no fogo, você foge. Tá? Você tira. Se um leão correr atrás de você, eu espero que você corra também, né? Ou paralise, depende aí da situação. Tomara que a gente tome a decisão certa no momento certo. Uma resposta natural. É necessário evitar, igual eu falei no slide anterior. A evitação e fuga, ela é necessária. Paralisia. Gente, tem um estudo super legal, óbvio que eu não vou lembrar aqui. Tem um estudo super legal que fala, né, desses mecanismos de defesa do ser humano, né? Fuga, evitação, a paralisia. E fala da importância da paralisia num assalto. Um assalto.
Por quê? Porque se eu reagir, eu vou levar um tiro, né? E aí o meu corpo faz esse trabalho para mim de paralisar. E aí é por isso, no estupro, por exemplo, quantas mulheres vítimas de estupro têm o mesmo relato? Na hora eu paralisei. É minha flor. Porque o nosso corpo, o nosso cérebro foi feito para nos proteger. Se você lutar contra o cara, você vai levar mais. Você vai perder essa luta contra ele. Ele é maior do que você, ele é mais forte do que você. E aí o nosso cérebro paralisa, simplesmente paralisa. Uma situação de estupro, numa situação de vulnerabilidade, num acidente de carro, faz parte da vida humana. O que não faz parte, tá vendo que todo esse modelo de psicoeducação eu levo ao meu paciente. O que não faz parte é ter esses mecanismos de defesa numa situação do dia a dia. Falar em público. Lidar com o término. Fazer apresentações sociais. Então, a esquiva experiencial é uma resposta natural e protetiva. Mas quando ela é rígida, quando ela é desadaptativa, vai aumentar o meu sofrimento. Afinal, ao invés de me tirar de situações de vulnerabilidade, me coloca. Ao não aceitar o meu sofrimento, eu estou me colocando em vulnerabilidade. Afinal, eu perco o controle disso. E reduz a flexibilidade. Esse também é um outro dado, né? Pacientes mais flexíveis têm maiores e melhores resultados em terapia, com mais disposição e mais aceitação. Qual é o efeito dessa luta contra as nossas emoções? Ela vai aumentar a frequência e a intensidade das emoções e mantém o ciclo de sofrimento. Gente, esse efeito aqui, ele precisa ser psicoeducado para o paciente. Nosso paciente precisa entender que é um mecanismo neurobiológico do nosso cérebro pensar mais, sentir mais, quando aquele modelo é evitado. Nós precisamos levar essa psicoeducação para eles. Ao não querer pensar sobre alguma coisa, meu cérebro identifica aquilo como algo perigoso. Se é perigoso, ele precisa pensar. Afinal, ele está aqui para me proteger. Ele não vai me permitir não olhar para o perigo. Aceitar significa se conformar ou desistir? A gente já falou que não, né? Gente, eu trouxe as perguntinhas para ficar mais didático, tá? Para ficar mais gostoso. Antes de seguir aqui, deixa eu fechar isso aqui um pouquinho. Vamos bater um papo. Como é que vocês estão, hein? Nesse momento, façam uma autorrevelação simples para nós. Tem alguém vivendo nesse momento um processo de aceitação? Eu Você, vivo, Ju? pessoalmente eu vivo, né? Eu tenho uma doença autoimune e precisei trabalhar muito essa aceitação, porque inicialmente foi para mim muito difícil, né? E, Ju, quais benefícios você tem coletado dessa aceitação? Eu mudei o meu estilo em muitas coisas, assim. Eu aprendi a lidar melhor, eu aprendi a melhorar a minha alimentação, eu aprendi a praticar, né, a me movimentar. Não que antes não fizesse, mas eu aprendi a olhar diferente para isso, né? Para algumas limitações, e, enfim. É um processo. Um processo. Né? Mas quando não aceita, você não quer aceitar o remédio, você não quer, né, lidar, não vive bem. É libertador, não é? É. Ter essa opção como resolução de problemas, né, no nosso hall aí de estratégias, é uma boa opção. Ah lá, a Carol também falou, ó, minha mãe passou semana passada por uma cirurgia cardíaca grave. Meninas, todas nós, meninas, meninos, todos nós precisaremos de aceitação em algum momento da nossa vida, dentro de um espectro de intensidade variado, dentro de um espectro de sofrimento variado. Né? Então, de 0 a 100, nós vamos ali, ao longo da nossa vida, passar por esse espectro. Tá?
compartilhar de novo aqui. Gente, eu fui dar uma olhada, né? Que eu falei, eu acho que tá acabando, né? Então vou bater um papo com as meninas. Nunca tá. Nunca tá. Agora vamos lá, vou correr. Agora que eu vi que não tá acabando, não. Então, aceitação é estar disposto a sentir para viver de acordo com seus valores, né? Isso não é resignação. Não é resignação. Resignação, imagina a Ju se entregando, já que ela descobriu que ela tem essa doença autoimune. Ela vai se entregar. Se ela de fato aceitar nesse sentido superficial que as pessoas jogam nas redes sociais, né? Ela vai se entregar. Então, já era, não tem exercício físico mais, não fazer mais nada, não quer saber desse trabalho aqui mais também não, deixa eu largar desse marido aqui que também já não está servido para muita coisa, e aí ela vai se entregar. Qual a diferença entre a aceitação e resignação? A aceitação, ela é ativa e consciente. Como a gente falou, ela não é um mecanismo que simplesmente acontece, até porque nós não fomos feitos para isso. A resignação, ela é passiva e sem engajamento em mudanças. Meninas, um ponto, nossa, isso é muito importante. Os nossos pacientes, muitas vezes, escolhem esse modelo de resignação de forma muito inconsciente. Eu não gosto desse termo, tá? Mas muito inconsciente no sentido de falta de consciência. Por quê? Porque é mais fácil. Eu sempre falo isso. É mais fácil ficar em sofrimento, Lawane, escolher uma opção que é desadaptativa? Não. É mais fácil porque, de um lado, eu tenho todo um trabalho para fazer. É ativo. E do outro, é isso aqui mesmo. Tá? O que significa disposição na prática clínica? Abrir-se às experiências internas. Abrir-se. Para isso, inclusive, existem estratégias para vocês aplicarem em sessão com os pacientes para que eles possam ter as sensações, os desconfortos. Quantas vezes a gente ativa o paciente em sessão para ele trabalhar esse viés da disposição e da aceitação? Ativar uma crença central, por exemplo. Já ativei crença central do paciente em sessão, deixei ele ativado em sessão. Para eu poder trabalhar aquilo, sem julgá-las, para que ele se engaje, né, em uma vida mais significativa. Quais são as terapias que utilizam aceitação? Todas. Gente, todas as terapias vão trabalhar com o viés de aceitação. Todas elas. Nós temos a ACT, né? O nome já diz para nossa. Tem hora que eu acho umas coisas, é besta, né? Terapia da aceitação e do compromisso, né? Já está falando aí. Foco na disposição em valores. Na DBT, que tem a aceitação radical, né? Que é esse equilíbrio entre a aceitação e a mudança. Na terapia baseada em mindfulness, a gente já falou disso no encontro anterior. Na terapia metacognitiva, né? Que é nessa observação dos pensamentos como eventos mentais. Aceitação. Na TCC tradicional, né, técnicas de exposição também vão exigir aceitação. Como é que eu exponho se não tem aceitação das minhas experiências internas? Ah lá, aqui ele deu o exemplo da ansiedade. Como é que eu vou trabalhar a ansiedade se não tem aceitação? Tem que ter. Como que a TCC tradicional já inclui a aceitação na sua linha, né? Por meio da exposição, por meio da psicoeducação, por meio das estratégias de regulação emocional e tolerância à frustração e ao desconforto, ao mal-estar, onde o paciente ele aceita experimentar a ansiedade, né? A ansiedade e as outras emoções, tá, gente? Outras experiências internas, para reduzir o seu impacto. Carol falou, né? Porque é automático, ajuda o exemplo aqui, a menopausa também é um tema na clínica, nós vamos ter que trabalhar a aceitação. A gente, menopausa precoce, eu já peguei também casos clínicos. Mulheres inférteis, casais que não podem ter filhos. A estratégia Acalme-se começa com a aceitação. Qual que é o objetivo da aceitação? Viver plenamente. Aí aqui vamos corrigir com o paciente, né? Viver plenamente com sorriso no rosto. Não é para rir 24 horas por dia. Ninguém ri 24 horas por dia. Ninguém é feliz o tempo todo. É viver plenamente cada vivência, cada experiência que você tem para viver. Mesmo diante das emoções desagradáveis.
cultivar flexibilidade psicológica, igual a gente falou. A flexibilidade psicológica, ela aumenta os resultados terapêuticos. Quanto mais flexível, mais resultados. Quanto mais flexível, mais a vida vale a pena ser vivida. Em vez de controlar sintomas. Estabelecer contato com o presente, abrir espaço para sentimentos e focar em metas e valores. Gente, isso aqui também é muito interessante, que o objetivo de aceitar é também entender que nós não vivemos só para viver emoções agradáveis. Esse é um grande problema da nossa sociedade atual. Querer a busca pela felicidade de forma desenfreada o tempo todo. Então, eu quero emagrecer, mas eu não quero parar de comer. Eu não tenho como te ajudar. Eu quero estudar, mas eu não quero abandonar as 25 horas que eu fico no celular por dia. Eu não tenho como te ajudar. É o tempo todo, hoje o que a gente vê muito na clínica é esse espaço muito aberto para as emoções agradáveis. E é claro que eu não vou ter tolerância ao mal-estar, ao desconforto. E é por isso que a aceitação entra aqui para nós como um belo de um recurso. A nossa vida não é só alegria. Não é. Olha o frio que tá. É desconfortável. Hoje eu bati o martelo, gente, tá batido. Se alguém me vê ano que vem falando, é porque eu gosto de frio, vocês me corrigem? Eu não gosto de frio. As meninas, quem tá aqui comigo há muito tempo, acho que a Geise tá aqui comigo há muito tempo, fala assim, lá eu amava frio 2, 3 anos atrás. Fiquei velha, não gosto mais. Não gosto mais, tá decretado a norma, a nova regra aqui. Eu não gosto de frio, acabou. Ano passado eu comecei a flertar com a ideia do, eu acho que eu não gosto muito de frio, não. Não. Esse ano tá avisado, tá? Acabou, eu não gosto de frio mais. Esquece. Qual é o objetivo principal de trabalhar, além de tudo que nós trouxemos aqui? Não é só para reforçar. Viver plenamente, viver de acordo com a realidade, aprender a lidar com essas emoções desagradáveis, reduzir essa busca desenfreada pela felicidade. Essa felicidade superficial, tá, gente? Do comer o tempo todo, do telas o tempo todo, tem que ser legal o tempo todo. Cultivando flexibilidade. Como que a aceitação vai melhorar a regulação emocional? Como que isso vai facilitar o nosso processo de regulação emocional? Já que o livro é sobre isso. Diminui a luta contra o desconforto. Então, quanto menos eu luto, menos cansada eu fico. Menos eu sofro. Reduz o sofrimento secundário. Qual o sofrimento secundário? A própria luta. Esse é o sofrimento secundário. Então, agora eu não sofro mais porque eu terminei. Eu sofro porque eu estou sofrendo porque eu terminei. E aumenta o engajamento nos nossos valores. Então, o foco são os nossos valores pessoais. A vida que vale a pena ser vivida. Quais são as técnicas que o capítulo apresenta para nós? Ele traz algumas, tá? Nós vamos passar por elas. Primeiro, a mais óbvia. E nós começamos por ela aqui hoje. É a apresentação do que significa aceitação. Explicar para o paciente o que é aceitação. Fazer a diferenciação entre aceitação e resignação. Mostrar para ele os benefícios dessa aceitação. Mostrar os prejuízos da resignação. Explorar com o paciente, para isso, inclusive, tem uma estratégia. Explorar o histórico de lutas contra sentimentos difíceis. Mostrar para o paciente esse padrão que ele tem. Que ele não tá... Gente, nós temos padrões, né, de funcionamento. O nosso paciente que tem aquele padrão de sofrimento e de intolerância e que está numa dor extremamente patológica de alguma coisa da vida normal, como hoje eu peguei nos términos aqui, né? Como, por exemplo, um término, provavelmente ele tem esse padrão em outros momentos da vida dele também. Não aceita ouvir não como resposta, não aceita ser contrariado, não aceita a vivência de nenhum sentimento desagradável. Então, nós vamos explorar esse histórico com ele para ele perceber esse padrão que ele tem de vida.
Usar perguntas como: contra o que você luta exatamente? Provavelmente nós teremos aí uma ativação de crenças. Eu sempre falo, eu não, né? Eu adoro quando eu falei, foi eu que falei, não foi eu, não, foi Beck. Beck falou, Aaron Beck falou para nós, que não foi eu, mas Aaron Beck falou para nós que o sofrimento, né? Tem uma frase até muito bonita dele, o sofrimento, ele não é derivado à situação. A base da TCC é essa. É derivado àquilo que a gente pensa. E aí o exemplo que eu dou para isso é a morte de um ente querido. Em determinados locais do mundo, a morte não é um problema. Ou seja, se em alguns locais do mundo a morte não é um problema, então não é a morte que é o problema. É o modelo que eu apresento de pensamento, de interpretação, de cognições, de crenças que eu tenho sobre aquilo. Então, Beck tinha razão. Não é a situação em si que me causa a dor e o sofrimento. São as cognições. Esse ano, na primeira reunião temática que os meus supervisionandos tiveram, nós falamos sobre luto. E nesse protocolo de luto, uma das coisas que eu ensinei as meninas, os meninos, foi fazer esse processo de identificação. Qual é o sofrimento do paciente que está em luto? Ué, Lawane, é óbvio, perdeu alguém. Faça a descoberta guiada e tenta entender qual de fato é o sofrimento dele. Ele perdeu, mas dói por quê? E aí nós vamos notar que nós temos um padrão, um modelo cognitivo ativo diante daquela perda. E aí o processo terapêutico fará o trabalho de reestruturação. Trata-se também quem você será depois daquela perda. Exatamente, tá vendo? Não foi a morte não é o problema, o término não é o problema. Até porque são situações da vida normal. É o conjunto, é o padrão de funcionamento daquele paciente a partir daquele evento. Para isso, eu tenho eu vou compartilhar. Ah, você tá com tempo? Não tô. Nós vamos ter que correr pra caramba aqui já já. Tá? Mas eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho um quadrinho aqui e eu mando depois lá para nós. Um quadro aqui super legal. Aqui. Compartilhar. Vai exemplificar exato. Ai, não tem como compartilhar a tela de WhatsApp, que legal. Vou ter que compartilhar de outro jeito, hein? Eu jurei que tinha. Mas só um minutinho, meninas, que a gente já volta. Vou abrir o quadro pelo notebook aqui e compartilho. Algumas de vocês já devem ter visto esse quadro. Esse quadro está no livro TCC para Leigos, que é exatamente o exemplo que eu dei do luto, do término. É a interpretação. Então, aqui ele vai contar para nós uma situaçãozinha, e aqui ele vai dar o exemplo de 10 pessoas. Como essas 10, cada uma dessas pessoas pensaram diferente uma das outras ali, na mesma situação. Então, o nosso trabalho com o nosso paciente é fazer essa identificação. Conseguir identificar com ele exatamente onde está o sofrimento, né? O que está causando esse sofrimento nesse momento naquele paciente. Que segue aí a estratégia inicial que o livro vai apresentar para nós, né? Então, contra o que esse paciente luta? E até agora, isso funcionou de qual forma? Quais benefícios ele teve de lutar, de trabalhar com esse sofrimento nesse formato? Então, como explicar, né, a aceitação para o nosso paciente de forma simples? Usando todos os recursos que nós tivemos aqui hoje. Eu tentei ao máximo psicoeducar vocês para que vocês possam ter aí esses elementos para levar para os pacientes.
né? Então, mostrar para ele que não é gostar da dor, não é gostar do sofrimento, que não é viver o sofrimento com um sorriso no rosto. É o simples fato de aceitar, mas parar de lutar contra ela e viver segundo os valores. É igual eu falei, se vocês estudarem um pouquinho depois da vida tal como ela é, né, da realidade tal como ela é através da Ayn Rand, vocês também terão recursos psicoeducativos para apresentar para o paciente. É muito, muito legal mesmo. O capítulo vai trazer para nós também a técnica da desfusão, né? Eu gosto mais do termo, eu gosto, né? Eu gosto mais do termo desassociação, né? Que é a desfusão, é o nome da técnica oficial, mas eu prefiro desassociar, sabe do termo de associação? É por isso que eu prefiro esse outro termo, né? Desassociar pensamentos de realidade, né? Então, ensinar que pensamentos não são fatos, apenas eventos mentais. Para isso, eu posso psicoeducar, fazer descoberta guiada e aplicar a estratégia de vivência em sessão. Tá? Fazer a diferenciação aí com o paciente em sessão. Além dessa psicoeducação, uma das técnicas que eu utilizo, por exemplo, é o exercício de imaginação. Eu peço para ele fechar os olhos, faço uma imaginação guiada. Então, faço uma imaginação bem gostosa, assim, que ele está numa praia, ou que que ele tem naquele momento um urso branco dentro da sala. Essa do urso branco é super legal, porque o paciente, eu já contei isso para as meninas de supervisão. Quando eu faço a imaginação do urso branco, não tem nenhum paciente, na hora que você pergunta, você conseguiu ver o urso branco? E eles não falam assim, vi o urso da Coca-Cola. Gente, é muito legal, porque eles associam mesmo aquela figura, né? E eu também, toda vez que eu penso no urso branco, eu imagino o urso da Coca-Cola. E é super legal, porque aí eu consigo psicoeducar super bem psicoeducado. De que, olha, percebe, o urso branco não tá na nossa sala. E eu não te pedi para imaginar o urso da Coca-Cola em nenhum momento. E aí a gente vai fazer essa desassociação, essa desfusão. De pensamentos não são fatos, são apenas eventos mentais. Então, reduz essa fusão, essa confusão cognitiva que faz o paciente reagir como se os pensamentos fossem realidade. Né? E agir como se os pensamentos fossem realidade faz com que a gente aceite muito menos. Afinal, né? Aquele pensamento dói pra caramba, aquela emoção dói pra caramba. Exemplo, né? Repetir a palavra leite até perder o sentido. Essa é uma estratégia também muito, muito legal. Mostrando que pensamentos são apenas sons. De repente, o tom, né, a palavrinha leite passa a perder o seu significado. Façam esse exercício depois, né, se vocês não fizeram ainda. Eu fiz isso esses dias com uma outra palavrinha, e eu tô lá assim, olha que coisa mais louca, tipo, agora eu não consigo associar de novo a palavra com o contexto, né, mas óbvio que isso volta. O que é desfusão e como aplicá-la? Técnica para mostrar que pensamentos são eventos mentais e não são fatos. Outra técnica que nós temos aí, o uso de metáforas, né? Então, o livro cita, inclusive, a metáfora do monstros no ônibus, que a Ju falou que não conhecia, bem legal. Nós podemos usar várias metáforas para fazer esse modelo de psicoeducação, de intervenção. Histórias que ilustram como seguir em frente, mesmo com emoções e pensamentos difíceis. Existem livros, gente, de metáforas, de analogias, livros com duplo sentido, livros infantis, são muito bons para trabalhar isso em consultório. Mostram que é possível continuar a viver segundo valores, mesmo com os monstros. Né, a metáfora que ele utiliza, eu até coloquei aqui, vocês irão receber os slides depois, né, vocês que estão ao vivo, e eu coloquei a descrição da metáfora. Qual que é a utilidade das metáforas? É ajudar na compreensão. A gente usa metáfora só para aceitação? Não. Analogia só para aceitação? Não. Vai utilizar para aquilo que for necessário. E é por isso que é bom ter repertório. Lá onde adquire repertório? Lendo. Eu não consigo outra forma. Tá? Lendo, ouvindo aulas, né? Eu prefiro a leitura porque fixa mais, você tem ali o cardzinho, utiliza, guarda aquele card, faz uma pasta no computador com cards, né, de metáforas para vocês utilizarem ao longo da prática clínica de vocês. Então, ajuda o paciente a compreender e ajuda o paciente também, gente, a lembrar, tá? Fora da sessão.
Aqui eu coloquei ó, a metáfora. Essa metáfora ela é utilizada tanto na ACT quanto na DBT. Né, os monstros no ônibus, né? Então tá aí a descrição da metáfora. Depois vocês leem, para quem não leu o capítulo, tá nos slides. E aqui a virada, né? O ponto alto da nossa metáfora que é citada no livro os monstros não podem realmente machucar você. Gente, isso para o paciente fazer uma conexão é muito legal. Eles podem falar, gritar, ameaçar, mas só controlam o volante se você entregar o controle para eles. Eu tenho uma brincadeirinha que eu faço muito com eles, que eu sempre pergunto, né? Quem manda mais? Primeiro eu psicoeduquei, né? Quem manda mais? Seu cérebro ou você? Porque antes da terapia, eu falo para eles, né? Antes da terapia, nós temos um cérebro que está assim, ó, funcionando. Ele funciona. No automático, do jeito que você ensinou ele vai funcionando. Na terapia agora, nós temos 2 pessoas aqui para a gente trabalhar. Você e o cérebro. E o nosso objetivo é fazer com que você treine o seu cérebro. E aí, sempre que ele entrar no piloto automático, ele vai comandar. Quando você tira o piloto dele, quem comanda é você. Quem manda é você. Então, eu sempre falo, quem manda mais? Eu pergunto, né? Minhas pacientes tudo já tem de cor. Quem manda mais? Você ou a emoção? Você ou o cérebro? Você ou o comportamento automático, né? Desadaptativo ou padronizado? Se você continuar dirigindo, mesmo com eles no ônibus, eles podem continuar falando, mas você segue na direção do que importa para você. Essa metáfora é legal para apresentar até um modelo cognitivo para o paciente. Tá? Tudo depende da criatividade aí. Ó, a Ju falou, o livro do O Poder do Agora traz esse ponto. A indicação de livro aí para vocês. Eu sei qual que é o livro. Psicoeducação simples para o paciente, né? Esses monstros não vão descer do ônibus porque você quer. Né? E outra, né? Vai que eles moram ali, né? Ele vai fazer o quê? Não tem como ir pra rua. Vai ter que conviver. Quanto mais você tenta brigar com eles, mais perde tempo e energia. A ideia é reconheça que eles estão ali, mas mantenha as mãos no volante e siga a rota que você escolheu. Outra técnica que ele apresenta aqui é aquela meditação do Parar a Guerra, né? Então, meditação guiada. Gente, meditação, exercício de imaginação guiado, tudo isso é muito útil para abandonar a luta interna contra as emoções e contra os pensamentos. Né? Convida o paciente a perceber suas batalhas e abrir mão dessa guerra, cultivando a aceitação compassiva, aquela aceitação da arte. O que é o exercício como parar a guerra? Uma meditação para ajudar o paciente a perceber e abandonar a sua luta interna contra as suas emoções. O foco está em cessar a guerra interna para criar espaço e energia para se engajar no que realmente é importante. Lau, eu estou um pouco confusa, porque num dos nossos encontros de regulação emocional, você falou que tem lá aquele método, aquela estratégia legal de supressão. Como é que combina a supressão com a aceitação? Gente, são coisas diferentes. Se utiliza em momentos diferentes, em situações diferentes, com pacientes diferentes, em momentos terapêuticos diferentes. Lembra que o protocolo, ele é completo, né? Se eu puder ensinar as duas, e as duas funcionarem para o meu paciente, apresenta as duas. Só para vocês não ficarem confusos aí. Uma não exclui a outra, não invalida a outra. Aqui eu coloquei também, né, um pouco da psicoeducação aí para vocês saberem fazer essa psicoeducação da guerra com o paciente. Depois vocês deem uma lida. O objetivo terapêutico dessa estratégia, nessa técnica, dessa meditação guiada com o paciente é reduzir a esquiva experiencial, né? Então, reduzir aí essa possibilidade dele correr todas as vezes que ele for ter uma experiência ruim, uma experiência interna, né? Então, a gente terminou, e aí agora como é que faz? Né? Eu vou lá no boteco que ele frequenta, né? Vai esquivar. Por que ele vai esquivar? Para não vivenciar aquelas experiências ruins internas que ele tem. Porque ele sabe que aquilo vai ser dolorido, vai ser sofrido.
Diminuir sofrimento secundário, né, que é aquele causado pela resistência à dor, né, a gente falou disso, né, então quando eu luto contra o sofrimento, eu sofro ainda mais, né, então agora além de sofrer, eu ainda sofro porque eu sofro. Desenvolver essa aceitação ativa, e ela também, essa técnica também amplia essa flexibilidade psicológica que a gente falou um pouco aqui hoje, né, e o engajamento em ações alinhadas aos valores do paciente. Ao invés dele perder tempo guerreando contra ele mesmo, agora ele pode gastar o tempo dele utilizando aí para coisas mais práticas, para resoluções mais práticas da vida dele. Meninas, meninos, como é que vocês estão aí? Dúvidas? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Alguma indicação para o grupo também, né? Sugestão. Olá, eu lembrei aqui, né, que eu estudei no livro da Marcia, que ela fala de aceitação radical, de aceitar de mente, corpo e coração. Porque às vezes, né, o paciente fala, não, eu aceitei, mas está ali relutando de alguma forma. Acho que é interessante pensar sobre isso. Legal. A Fran trouxe um ponto interessante que me fez lembrar aquele paciente que fala esse eu aceitei, só num tom de revolta, às vezes, até de distorções cognitivas ou de evitação. Sabe evitação? Sabe aquela evitação do eu aceito? Eu não quero nem falar sobre isso, não preciso nem falar sobre isso porque eu já aceitei mesmo. Sabe? É o famoso eu perdoei, mas eu não suporto olhar na cara. Aí você fica, então você não perdoou, então eu não entendi, né? É esse tipo, o que a Fran trouxe aqui é exatamente esse ponto, né? O paciente traz isso como distorção, ele traz isso num modelo desadaptativo de aceitação. Tarefas e práticas propostas, né? Que o capítulo coloca aí para nós. Diário da disposição. Então, um registro diário do grau de disposição, sofrimento e engajamento do paciente. Esse diário ele tem um objetivo, né, que é fazer com que o paciente monitore o quanto que ele se abre para experiências e como que isso impacta em seu sofrimento. Isso serve para você, terapeuta, fazer esse monitoramento e para ele também ter consciência desse modelo dele. Gente, todo diário ele tem esses dois objetivos. Todo diário de monitoramento é para você e para o paciente. Exercícios de desfusão, né, de desassociação e as metáforas aplicadas no cotidiano, né, que também foram citadas aí. E aí, para completar, para complementar, na verdade, a prática regular de atenção plena entre as sessões. Não adianta ficar batendo só ali no paciente em sessão. Se o nosso paciente não pratica a terapia fora da sessão, o resultado dele vai ser mínimo. Então, nós precisamos engajar esse paciente, estimular, criar tarefas, criar planos de ação que estimule a atenção plena, a atenção no momento presente, essa disposição para aceitação. Então, existem aí várias formas, né? Como que nós podemos estimular esse paciente? Com o uso das técnicas, com plano de ação, com cartão de enfrentamento. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho notado que tem sido muito difícil para os psicoterapeutas. O que é um plano de ação? Plano de ação, ele é o resultado, ele é a consequência da sessão. Se você gravar isso, acabou, tá feito. Não tem como esquecer mais. Plano de ação é a consequência da sessão, é o reforço da sessão. É por isso que às vezes a gente se perde, que às vezes aparece lá assim para mim, como eu não tenho criatividade para criar plano de ação, mas não precisa de criatividade não, você fez a sessão? Então, a sessão, você vai criar um negócio ali, uma tarefinha para ele, um reforço do conteúdo, não precisa de criatividade, a sessão já aconteceu. Não tem muito planejamento. É claro que a gente vai aumentando o repertório, vai ficando mais criativo, e ok também, mas não é obrigação não. A obrigação é passar o reforço da sessão. Essa é a nossa obrigação. Então, hoje, meu paciente aprendeu as vantagens e as desvantagens
de pensar com esse olhar de aceitação. Ah, ele aprendeu isso? Como que você vai fazer para ele usar isso fora da sessão agora? Fala para mim. Vamos lá, cria perguntas, faz um cartãozinho com as perguntas, dá para ele. Pergunta para ele como você quer utilizar esse conteúdo fora da sessão. Cria um plano de ação para ele. Olha, fulano, você fala para mim que quando passa na rua do trabalho do seu namorado que largou de você, você volta novamente a ter todos esses pensamentos e essas emoções negativas. Vamos criar um cartãozinho para na hora que você for passar lá, você vivenciar isso de forma aceitativa, contemplativa. Vamos fazer junto para você não esquecer? O que você acha? Pronto, é o conteúdo da sessão. Com tarefas práticas, lembrando que a consistência é mais importante que a intensidade. Eu quero que ele pratique diariamente as nossas estratégias. Porque se ele não praticar, eu não vou ter o resultado terapêutico que eu quero. Afinal, gente, a terapia cognitivo-comportamental, a ADBT, a ACT, qualquer uma das nossas linhas aí da prática baseada em evidências, elas são treinamentos. Não tem como você treinar um músculo indo uma vez na academia. 50 minutos na semana. É a mesma coisa aqui. Nós estamos treinando o cérebro do paciente. Uma vez na semana por 50 minutos. Ele vai ter que praticar isso diariamente. Então, deem atenção a isso. Não deixem o paciente ir embora sem planos de ação. Desde os mais criativos e elaborados e bonitos até os mais simples. Tá? E aí, claro, a vida não é lá essas coisas. A gente tá falando disso aqui hoje o tempo todo, falando de aceitar a vida tal como ela é. E aí, aceitando a vida tal como ela é, nós precisamos considerar que nós teremos resistências no processo de aceitação e disposição. Lau, você falou que não gosta do termo resistência. Eu detesto, tá? Detesto. Por quê? Porque eu falei disso, inclusive, esse final de semana. Eu preciso aprender a identificar o que é a resistência do paciente. Para eu sair desse termo de resistência e ir para a realidade. Qual é o problema, de fato, que está fazendo com que o meu paciente resista? Tá? Resistência não é nome terapêutico para nada. Qual é a distorção cognitiva? Qual é a prática que está difícil? Qual é a vida que está dificultando para o paciente a prática de alguma coisa que eu quero que ele pratique? Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas possíveis resistências, né? Possíveis obstáculos, possíveis dificuldades terapêuticas. Pacientes podem resistir à ideia de aceitar as emoções dolorosas, né? Eles temem que isso signifique desistir. Daí vocês conheceram as técnicas para ativar isso no paciente. E aí aqui eu entro com mais uma, que é tentativa. Tentou essa semana, não rolou, tenta semana que vem de novo, de outro jeito. Você não desiste, tá? Estratégia, explorar custos e benefícios dessa esquiva, desse modelo de resistência. Validar as frustrações dos pacientes. Gente, é frustrante mesmo. Eu preciso validar isso para ele. É claro que é difícil. E mostrar como a luta piorou os sintomas dele nessa semana. E aí, de novo, a gente volta lá naquele ponto de custo e benefício. Importante reforçar que a aceitação ela não busca eliminar os sintomas. Aí aqui entra a estratégia do ajuste de expectativa. Às vezes o paciente chega lá e fala, ai, Ju, tentei aceitar, mas não deu certo, não. Continuei muito ansiosa, fiquei muito para baixo, fiquei triste. Tentei aceitar que ele largou de mim, mas eu continuei triste. Né? Faltou um ajuste aí, e natural. E mesmo, Lau, mas eu fiz esse ajuste, não tem problema. Fez, ela desajustou no meio da semana. E aí você ajusta de novo. O que ela esperou dessa aceitação? O que ela achou que ia acontecer com esse modelo de pensamento? Qual era a expectativa dela? Mostra, né, que a redução do sofrimento é a médio e longo prazo. Né? Não é assim. Eu brinco com os pacientes, tá? Brinco muito, eu brinco com eles. Falo, se fosse assim, eu estava desempregada. Era só criar um post lá no Instagram e aí vocês iam resolver a vida de vocês. E eu ia fazer o quê? Ia comer o quê exatamente?
para eles entenderem que é um processo. E é por isso que chama processo terapêutico, né? Não leva tempo. Mas abrir espaço para viver com significado, para viver com tolerância, né? Para ter uma vida mais tolerável. Gente, outro termo, né? Que poderia ter aparecido aqui, né? Nesse não busca eliminar sintomas, mas também busca abrir espaço para fazer com que o paciente seja mais maduro, mais forte, mais resistente de força, tá? Emocional. Pessoas mais tolerantes à dor são mais fortes. Quem é que pega mais peso na academia? Eu, molenga, ou o cara que gosta não, né? Que tem mais tolerância à dor? As meninas que me conhecem aí já tá assim lá, não precisava nem dar um exemplo. A gente já sabe que é qualquer outra pessoa menos você. Tá? Outra pessoa. Já encerro o exemplo aí. Meus comentários aqui. É um processo, resilientes. Por que alguns pacientes resistem a essa aceitação? A gente já falou do mecanismo natural do ser humano e porque eles associam a aceitação à fraqueza. Ó. Então, o conceito está deturpado, né? Ou medo de perder o controle. Nós vamos ter que aí, para isso, nós temos a estratégia lá da linha do tempo, de fazer aquele trabalho de compreensão dos momentos que ele foi capaz de tolerar, onde entra, de fato, a aceitação e como que ela funciona, e dá exemplos reais, faz uso de metáforas, faz a reatribuição de significados com o termo perder o controle. O que seria perder o controle? Como trabalhar essas resistências? Valida o medo do paciente. Mostra para ele que é compreensível, afinal, ele não sabe fazer isso ainda. Explora os custos e os benefícios. Mostra para ele o funcionamento daquela distorção cognitiva que está se apresentando diante dessa resistência. Né? Compartilhem com o paciente, psicoeduquem, mostrem o modelo cognitivo. Eu falei disso no encontro de sábado, né, de obstáculos terapêuticos. Todo obstáculo tem conceitualização, tem modelo cognitivo. Toda resistência tem modelo cognitivo. Qual o modelo cognitivo da resistência do seu paciente? E aí, através desse modelo, eu identifico onde eu vou mexer. E aí, para concluir, mais pontual que isso não dava, né, gente? Também aí era muita perfeição para um dia só, depois de tantos contratempos nas últimas semanas. Conclusões. Aceitação e disposição vai ampliar o repertório comportamental do nosso paciente. Pacientes com mais repertório comportamental, mais resolutivos, mais resultados, mais autoestima, mais maturidade emocional, e reduz também o controle exercido pelos pensamentos. Então, aqui nós vamos começar a colocar esse paciente a trabalhar nesse controle mais organizado das suas cognições. Eu tenho falado muito isso aqui nos nossos encontros de regulação emocional. É importante que o paciente saiba fazer esse manejo. É tudo controlável? Não, gente, nada é 100% controlável. Mas um certo controle eu preciso ter das minhas emoções, dos meus comportamentos, como eu vejo as coisas. Estão ligadas à atenção plena, à autocompaixão e à desfusão cognitiva, né? À desassociação cognitiva. Promovem a habituação. Gente, o que é a habituação? Né, para quem não sabe. A habituação é o mecanismo mais incrível, na minha opinião, que o nosso cérebro tem, que é criar hábitos. Eu não estou falando de hábito comportamental, hábito de acomodação. Então, quando nós, por exemplo, perdemos pessoas, há uma confusão aqui dentro. E aí, com o passar do tempo, de forma saudável, espera-se que o meu cérebro acomode essa ideia. E aí ele naturaliza. Esse processo de naturalização, a gente utiliza o termo habituação. Habituou. Criou um hábito. Agora eu sei que aquela pessoa não existe mais. Agora eu sei conviver com isso. Eu sei lidar com isso. Eu entendo. Agora eu já não sinto falta daquela pessoa mais. Sabe aquela falta física? De você falar, nossa, ia ligar para ela. Nossa, ela deveria estar aqui. Aquela ideia, esses dias, vou fazer uma autorrevelação para vocês. Eu perdi meu tio caçula, assim, ele era mais novo,
e eu perdi ele faz um ano e tanto, uma coisa assim. Um ano e pouquinho. E a gente já tinha uma relação distante, porque ele era alcoólatra. Então, ele vivia em situação, muitas vezes, de vulnerabilidade e tal. E quando ele faleceu, tudo, né? A gente aceitou, tudo certo, velou e tal. Recentemente, eu estava passando perto da minha antiga casa e eu vi um rapaz e eu jurei que era ele. Tanto que eu olhei e falei, deixa eu cumprimentar meu tio. E eu assim, meu Deus, ele não está aqui mais. E aí, esse processo, essa falta que o meu cérebro teve ali foi provavelmente porque não habituou. Não habituou por falta de aceitação. Olha a diferença, gente. Olha o quanto é importante conhecer o paciente. Não, no meu caso, não teve essa acomodação e esse hábito porque eu não tinha muito contato com ele. Então, ele não faz lá muita falta na minha rotina de toda hora perder ele um pouquinho, sabe? Ai, nossa, meu tio. Nossa, ai, meu tio. Não, ele tá fazendo a falta que ele faz hoje como ele fazia antes. Normal. Então, na hora que eu olhei, eu falei, nossa, ele tá ali. Rápido, meu cérebro rápido até eu vim acomodar a ideia de novo. Então, essa habituação é um processo lindo que o nosso cérebro tem. Tudo se habitua. Tudo se habitua, tudo se acomoda. E a flexibilidade psicológica. Então, todo esse movimento de aceitação promove aí essa flexibilidade psicológica, possibilita um maior engajamento na vida como um todo do paciente. Seus valores, seus objetivos, na busca por uma vida mais interessante, na busca por relacionamentos mais interessantes. Deixa eu ver a Carol. Explico a habituação como exemplo de entrar em uma piscina com água gelada e permanecer nessa. Tá vendo, gente? O legal do grupo é esse. Tá vendo? Vocês têm aí agora um recurso novo para apresentar para o paciente. Olha que delícia. Esse da piscina aí é legal. Não vai ficar gostoso, mas nos habituamos ao desconforto extremo. Perfeito. Isso vale para todas as dores da vida. Quem aqui toma café sem açúcar? Ah lá, a cabecinha faz assim que não? E aí, vamos tirar o açúcar do café, vamos fazer o processo de habituação. E aí a gente percebe que no começo é super difícil. Nossa, eu lembro quando eu tomei a decisão, foi super difícil. Agora, hoje, gente, é um desconforto terrível o sabor do açúcar no café. Essa meu marido tenta comigo, tá vendo? Ó, o marido da Carol resolutivo, ó, tentando trabalhar com ela as técnicas de tolerância ao mal-estar. Qual a relação entre aceitação, atenção plena e desfusão cognitiva? Todas elas vão buscar a mesma coisa. Flexibilidade psicológica, momento presente, aprender a viver o momento presente, aceitar a vida tal como ela é, reduzir esse controle exercido por todo o modelo cognitivo que nós temos, e todas elas irão facilitar a nossa vida, num sentido de viver realmente uma vida que vale a pena ser vivida. Então, esse foi o nosso encontro de hoje, na qual nós trabalhamos aí muita aceitação. Eu espero que esse conteúdo ajude vocês a trabalharem com os pacientes que vivem em situações realmente de sofrimento, né? Todos eles vivem? Claro que sim. Mas aquelas que realmente são necessárias e passíveis de aceitação. Então, vocês possam utilizar aí as nossas estratégias no nosso livro e contar para o grupo depois. Meninas e meninos, e pessoal que está assistindo aí no YouTube, seguiremos agora com a nossa continuidade. Os nossos encontros estarão todos sempre disponíveis no canal do YouTube e semana que vem, né, trabalharemos o capítulo 7 do livro de regulação emocional em psicoterapia. Eu espero ver todos vocês aqui de novo, combinado? É isso. Meninas, boa noite e até mais. Tchau, tchau.